E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 21 e 22 de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente está fazendo 137 dias desde que a gente começou o nosso propósito de leitura diária da Palavra do Senhor e que vai continuar até o final do ano. E assim, se você quiser participar de agora em diante, junto com a gente desse propósito, é muito simples. É só vocês se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e esperar a notificação aí todos os dias às 6 horas da manhã. Eu te envio o vídeo, você recebe aí, você, sei lá, abre ele no computador, no celular, no tablet, ou em qualquer aparelho aí que você tiver e lê junto com a gente, tá bom? É isso daí. Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu e nos concede estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, cancela todas as distrações, tudo aquilo que nos impede de concentrar aqui na Palavra, que venha ser tirada desse ambiente, o celular, as notificações aí de coisas importantes, que a gente venha focar só naquilo que é mais importante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Meus irmãos, o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos tem um título assim: Paulo viaja para Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 21. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali embarcamos no navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaída, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: O Espírito Santo declara: Assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Eu estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Pronto, agora a gente vai para o versículo 15, que tem um título assim: Paulo chega a Jerusalém. Versículo 15 do capítulo 21. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mimnazon, nascido em Chipre, e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco e a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios, por meio de seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instruiu e a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto.
Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta. Abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Pronto, agora a gente vai para o versículo 26, que tem um título assim: Paulo é preso. Verso 26. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia que toda a Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade, no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: Matem-no! Matem-no! Pronto, agora a gente vai para o versículo 37, que tem um título assim: Paulo se dirige à multidão. Versículo 37. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: Posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Por favor, permitam-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo um silêncio profundo envolveu a multidão, e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Pronto, irmãos, no versículo 40, encerramos o capítulo 21. O capítulo 22 é a continuação, certo? Paulo se dirigindo aí à multidão, tá bom? Então vamos lá, capítulo 22, versículo 1 do capítulo 22. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Sicília. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que nos autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu:
Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de me levar pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida, eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, sua tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejados. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito! Ele não merece viver! Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. Pronto, agora a gente vai para o versículo 24, que tem um título assim: Paulo revela sua cidadania romana. Verso 24. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali: a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Este homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Eu também, disse o comandante. Eu paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu: mas eu sou cidadão de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se de imediato. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo. Pronto, agora a gente vai para o versículo 30, que tem um título assim: Paulo diante do conselho dos líderes. Versículo 30. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 30, o capítulo 22, e também a nossa leitura diária de hoje. Meus irmãos, mais uma vez, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, abençoando a minha vida, e que em nome de Jesus a gente se veja amanhã, para a gente estar continuando aqui, lendo a palavra do Senhor. Tchau, valeu e a paz do Senhor. Até amanhã, se assim o Senhor permitir.